Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi, ou pelo Instagram do podcast, letstalk.newyork. E se você curte o podcast, eu sempre falo para vocês darem uma força, né? Indo lá no Spotify, dando 5 estrelinhas pra gente. E se você tem um iPhone, é só ir lá no podcasts, no aplicativo, e deixar um review pra gente, que também ajuda bastante. No episódio de hoje, eu recebo o Thiago aqui, nessa nova temporada. Ele ainda não tinha aparecido, nem lembro quando foi o último que ele apareceu. E a gente vai falar sobre, né, como vocês já viram aí no título do podcast, sobre a nossa experiência adotando um cachorro. Inclusive, eu queria avisar, pra quem tá escutando pelo Spotify, no Spotify agora tem vídeo, né? E o Dalbert, que é o nosso cachorro, tá fazendo uma aparição aqui no vídeo. Quem quiser ver ele tá aparecendo no cantinho ali, bem quietinho. E eu posso que ele vai dar umas andadas por aqui também. E ficou muito bonitinho ele ali no vídeo. Mas enfim, Thiago, seja muito bem-vindo novamente. E também faz um merchanzinho do teu podcast para quem tiver interesse. Olá, pessoal. Bom estar aqui novamente, depois de anos sem aparecer. Então, assim, eu comecei um podcast com os colegas também, mas o tema é sobre gestão e engenharia de software e programação e entrevistas e carreira em tecnologia. E ele é em inglês, é chamado Engineering Advice You Didn't Ask For. Mas temos também legendas em português no YouTube. Vou colocar o link na descrição do episódio para quem tiver interesse, né? Então, assim, hoje, o dia que estamos gravando esse episódio, faz 2 meses que a nossa vida mudou com a chegada do Dalbert. Depois a gente... Ele até mexeu a orelha falar o nome dele. Depois a gente fala mais do nome dele e tudo mais, mas a gente tem aprendido muito nesse processo. Inclusive, alguém sugeriu também que a gente falasse sobre isso num podcast. Eu acho que tudo que a gente vai falar aqui pode ser interessante em termos de curiosidade de como é o processo em Nova York, em termos das sensações, de quem às vezes tá pensando, quem mora fora e tá pensando em adotar. Bom, então eu acho que antes de mais nada, Thiago, a gente podia começar contando mais da nossa história, do nosso histórico com bichos. Eu nunca tive um animal de estimação, nem gato, nem cachorro. Eu cresci só tendo contato com animais no sítio da minha avó, onde cachorros e gatos são criados soltos, assim, mas não é aquela coisa de ter um pet, né? Onde o bichinho vira membro da tua família. É outro tipo de relacionamento. Ai, sabe aquela coisa de cão de guarda? Que tu chega na casa e, ai, tem cachorro? Ai, meu Deus, segura o cachorro porque o cachorro vai atacar. É sempre um medo em algumas casas. Eu sou do interior de Santa Catarina, né? Também isso eu tô falando de 20 anos atrás. Talvez algumas coisas tenham mudado, mas essa foi a minha experiência crescendo com bichos. Minha mãe sempre foi muito contra bichos dentro de casa. Meu pai, assim, não queria nem saber de bichos. Ele foi mordido por um cachorro quando ele era criança, então eu acho que ele... Tenho certeza que ele carrega algum trauma com ele. Então, minha experiência foi essa. Eu tive cachorro quando eu era bem pequeno. Tinha um cachorro atrás de casa, no quintal de casa, que ficava solto no quintal, assim, ou aqueles cachorros que ficavam presos na coleira, numa casinha, no fundo do quintal ou na frente da casa e tal. Depois, ao longo da minha história, assim, teve vários casos de gatos e cachorros itinerantes que apareceram lá em casa, e a minha mãe sempre dava leite, comida, principalmente filhotinho de gato e cachorro. Tinha muito caso de pessoas que degradavam cachorros e gatos, né? Teve vários cachorros que ficavam assim, talvez meses, anos, vindo, voltando, de repente sumiam, de repente apareciam todo quebrado, mancando, ou como é que eu vou dizer, arranhado, mas nunca dentro de casa, ou nunca um cachorro que foi criado desde filhotinho, foi ensinado, tinha hábitos, enfim, era o cachorro da família, muito mais como cachorros do bairro ali, que apareciam ali, iam comer lá e
Eu não sei dizer, Thiago, quando que a gente começou a falar sobre ter um bichinho. Foi algo que a gente começou a falar e pensou nisso morando aqui em Nova York, né? Acho que foi mais durante a pandemia, assim, né? A gente tem vários amigos que têm bichinhos, mas todos têm gatos, né? A gente não tem nada contra gatos, a gente gosta muito de gatos, mas eu sempre falava pro Thiago que, tipo, eu até gosto de gatos, mas eu queria muito um cachorro, assim. Eu acho, na minha percepção, né, o cachorro... Não que o gato não seja, tá, gente? Só que são personalidades diferentes. E eu via o cachorro como aquele companheirinho que tu pode levar pra fazer as coisas contigo, etc e tal, né? São bichinhos diferentes. Então, eu ficava... Acho que parte de mim não queria substituir aquela vontade com uma coisa só pra tapar o buraco, sabe? E aqui em Nova York, assim, falando, né, de como são as coisas aqui. Gente, tem muito cachorro nessa cidade. Eu até tinha os números, mas eu esqueci. Mas assim, é impossível, assim, tu sair e andar e tu não ver um cachorro. Pelo menos, sabe? E tem os parques de cachorro. Depois a gente pode falar mais sobre essa parte. Então tem muito cachorro e... Não sei, eu tinha essa vontade e tá aí uma coisa que eu tinha certeza, é que eu não queria morrer sem ter a experiência de ter um cachorro. E o Thiago sempre foi uma pessoa que tinha vontade, chove mas não molha, tá bom, um dia, vamos ter e tal. E veio pandemia, né? E foi quando a gente decidiu ir realmente atrás. E foi quando a gente descobriu que não é tão fácil como a gente imaginava para adotar um bichinho, né? Isso acontece, acho porque tem uma demanda muito grande de pessoas procurando bichinhos, né, para adotar, e não tem bichinho suficiente para todo mundo, e aí por isso que vira essa corrida aí, né, impossível, essa loteria. A gente tentou no passado. Fizemos umas aplicações para algumas ONGs, mas, cara, é um processo quase que como procurar emprego, porque tem um site chamado Pet Finder, que basicamente todas as ONGs colocam os cachorros disponíveis lá. E aí tu fica lá, tu filtra pela raça, onde que tá o cachorro, qual a idade, sexo. Só que daí o que acontece? Cada cachorro que tá lá tá numa ONG diferente, né? E aí tu tem que fazer processos diferentes e... honestamente, chegou uma hora que eu cansei. Eu cansei, digo, deixa pra lá. E a gente chegou a ter uma oferta frustrada aí, né? De um cachorro também. Uma doação. Uma pessoa... chegou a nos oferecer e tal, e depois ela desistiu, e foi bem frustrante, né, Thiago? Porque a gente ficou, assim, naquela adrenalina, e a gente meio que foi assim, ó, a gente falou com a administração do prédio, né, quando surgiu esse cachorrinho, faz 1 ano, mais ou menos. E aí eles disseram, sim, podem ter, e a gente foi meio, sabe, meio no tranco, tu lembra? Foi meio que no tranco, tá bom, vamos. E aí, depois a pessoa deu pra trás e foi... Eu fiquei muito chateada. Eu fiquei, mas depois, olhando pra trás, eu acho que a gente não tava preparado ainda, a gente não sabia de quase nada. Depois, eu acho que até foi bom que a gente teve praticamente mais 1 ano, quase, até a gente adotar o Dalbert, que a gente ficou estudando um pouco mais e... Sim. Pensando um pouco mais, acho que ia ser meio... loucurado, assim, se a gente fosse pegar naquela época e tal. Acho que a gente acabou se planejando melhor e, enfim. Claro que hoje, olhando pra trás, tudo acontece por alguma razão, né? Eu acredito nisso, na maioria das vezes. Mas foi bem frustrante. Brinca com o nosso... Mexe com o nosso emocional, né? Com os nossos sentimentos. E aí eu tenho que falar aqui também, né? Que o meu sonho de cachorro sempre foi um Golden Retriever. A gente saía, ia nos parques, via os cachorros, daí a gente ficava sempre olhando, né? O que tu acha desse cachorrinho ali? Esse é tão bonitinho, né? Olha aquele outro. Desses aqui eu gostei mais desse. Lembra que a gente fazia isso? Sim. Ficava olhando os doguinhos. Um dia no Instagram, acho que foi no início de março, uma pessoa que eu sigo postou que havia adotado um cachorrinho por essa ONG chamada Korean K9.
E eu comecei a seguir essa ONG no Instagram. Eu queria também avisar vocês, gente, que eu fiz um post completo no meu blog sobre todo o processo, para quem tiver interesse mais na parte prática, dicas e tal. Isso tudo mais resumido, eu vou deixar na descrição do podcast, tá? E aí mostrei pro Thiago. E essa ONG, ela resgata cachorros da Coreia. Inclusive, pra quem... Quando eu postei sobre o Dalbert, muita gente ficou, nossa, mas por que ele veio da Coreia e tal? Tem muitas ONGs aqui nos Estados Unidos que resgatam cachorros da Ásia. A taxa de adoção de cachorros na Coreia é baixa, é mais baixa que nos Estados Unidos. Então, eles resgatam esses cachorros, muitos iriam virar comida, muitos estão lá em situação degradável. Então, tem várias ONGs. Inclusive, eu acompanho outra na Califórnia, que resgata a maioria Goldens, inclusive. Porto Rico tem também cachorros que eles recolhem das ruas e tal. E aí, temos uma amiga, inclusive, que ela escuta o podcast, que adotou um cachorro que veio de Porto Rico. Então, assim, isso é bem comum aqui nos Estados Unidos, tá? Esses cachorros virem de outros países. Tem cachorros aqui também? Tem. Mas é comum, para quem não sabia. Então, a gente começou a acompanhar o trabalho dessa ONG, né? E eles fazem eventos de adoção toda semana. Esses eventos de adoção, basicamente, é mais para te conhecer o trabalho deles e ver os cachorrinhos de perto. Porque eu acho pouco provável que tu consiga ter tudo aprovado no dia do evento e sair de lá com o cachorrinho. Mas pode ser que aconteça. E fomos um dia lá. Até outra coisa que é bem interessante, essas ONGs, tu pode ser voluntário, tanto trabalhar nos eventos para ajudá-los, como ser foster. Porque o que acontece? Muitas dessas ONGs, elas não têm um lugar fixo onde todos os cachorros ficam. Então, os cachorros ficam com os seus pais temporários até eles serem adotados. E aí, tu faz esse trabalho de fostering, né? Que pode durar uma semana e pode durar, sei lá, um mês. No máximo, eu acho que são 3 semanas que eles exigem de comprometimento mínimo, né? Se tu não pode ficar mais de 3 semanas. Vai depender da ONG, tá, gente? Mas a Korean Canine são mínimo 3 semanas de comprometimento fostering. Então, a gente considerou isso também, né? Ficar com o cachorrinho como um teste. Mas eu confesso que eu tinha medo de me apegar ao cachorro. Muitas ONGs permitem que tu seja o foster e tu seja o primeiro da fila de adoção. Não é o caso dessa ONG. Essa ONG, tu tem que pelo menos ser foster de 3 cachorros para depois tu poder aplicar. Então eu tinha meio que um medo disso, assim. E aí apareceu o Robin, né, Thiago? Apareceu o Robin, a gente ficou focando nele, porque era um Golden e era um cachorro mais velho um pouco, acho que 2 anos. 2 anos e tal. A gente ficou com medo de pegar um pup, porque a gente ouviu muito teorismo de filhotes, né? Filhote não sabe ir no banheiro, filhote tem que sair a cada 2 horas de madrugada, enfim. E aí a gente acabou focando num cachorro por ser de uma raça específica. Uhum. E ser muito bonitinho de passagem, assim, né? E aí o processo seletivo, digamos assim, quase, né, da ONG é bem extenso e acabou que acho que tinha várias pessoas interessadas e acabou que acho que tinha uma outra pessoa que tinha uma aplicação adiantada e com algumas coisas que a ONG estava priorizando, né? Porque não é só da application ser aprovada, né? É de tu ser um bom fit pro cachorro e o cachorro ser um bom fit pra ti. Eu vou contar isso porque há termos de curiosidade pra saberem como funciona. Só pra também deixar claro que quando eu postei isso lá no blog, muita gente falou, nossa, eu não sabia que era tão complicado adotar cachorro. Gente, é que assim, o processo depende de cada ONG. Tem processos mais simples. No caso dessa ONG, a gente preencheu um formulário onde tu fala... Gente, é impossível gravar o podcast com o Dalbert olhando pra câmera. Quem tá vendo no vídeo vai ver essa carinha fofa. Então, assim, tu preenche um formulário onde tu fala da tua vida, quem é que mora contigo, como é que são os teus hábitos, com o que tu trabalha, como é que é basicamente tudo, né? Umas perguntas que, tipo... O que você acha de botar o cachorro num crate? Que é uma casinha, né? Como é que é em português? Uma casinha. E tipo assim, é ruim pro cachorro, não sei o que, pra ver o teu conhecimento também, né? Porque
a gente teve Não Sabia, e a gente botou, Crate, não sabemos, não sei o quê. E depois tem uma entrevista, mas vai lá. A gente não tinha nenhuma experiência com cachorro, nunca tivemos cachorros. E a gente tava muito aberto a fazer o que tivesse que ser feito, né? E aí tu preenche esse formulário, contando tudo, dá uma prova de que o nosso prédio aceitava cachorros. Isso é outra coisa também, falando de Nova York. Tem prédio que aceita cachorro, tem prédio que vai limitar o tamanho ou a raça, tem prédio que só aceita gato, tem prédio que não aceita at all, não aceita bichinhos. Na verdade, o nosso super, que é tipo o síndico, ou zelador do prédio, ele falou que podia ter cachorro, só que a gente precisava de uma coisa oficial, né? E a gente tava com medo de ganhar um não. A gente meio que começou o processo sem ter perguntado. E aí eles falaram, não, vocês podem ter cachorro de qualquer raça e qualquer tamanho. Boa sorte. A gente ficou, nossa, que maravilha. Marcaram uma entrevista por Zoom com a gente, com os dois. Todo mundo que mora na casa tem que participar da entrevista. E, de novo, tudo isso que eu tô falando tem a ver com o processo da Korean Canine. Outros processos podem ser similares ou não, ou menos rígidos, mas enfim. Aí a entrevista durou mais ou menos 1 hora, eles perguntaram muitas coisas que já estavam no formulário, e no final a gente teve que mostrar a casa pra eles, por vídeo. E eles falaram com 2 referências nossas. Uma vez que elas responderam, eles falaram, a application de vocês está aprovada, só que o Robin, que era o cachorro que a gente estava interessado, ele já tá com uma casa pendente. Tem outro cachorro que vocês estão interessados e tal. E a princípio a gente não queria escolher outro cachorro, porque a gente não queria... É aquela coisa, né? Não tratar isso como um objeto, algo assim. Tipo assim, a gente não queria, não achava justo. A gente tava tão envolvido com aquele cachorro ali, que a gente falou assim, não é justo a gente simplesmente escolher só pra dar um check, só por escolher. Então a gente falou assim, a princípio a gente não tem interesse em nenhum. E aí a gente decidiu ir em outro evento deles, né, Thiago? Pra ver os cachorrinhos. Mas acho que demorou pra gente desconstruir essa ideia do cachorro que a gente queria e conseguir aceitar a possibilidade de outro cachorro. Acho que ainda a gente ficou um tempo meio que... se não for um Golden, eu não quero. E assim, a gente não fala isso com orgulho, tá? Isso fez parte do nosso processo e hoje eu acho muito importante falar sobre isso. Enfim, a gente foi no evento, a gente gostou de alguns cachorrinhos. Nesse dia eles separaram os cachorros maiores dos puppies, né? E, de novo, a gente não queria um filhote. Eu sei que muita gente quer filhote, eles são os mais procurados, a gente não queria. A gente sabia que dava muito trabalho. E aí, nesse dia, vimos alguns cachorros e tal, e vimos os filhotes. Dalbert estava lá. Ele cagou pra mim, ele nem chegou perto de mim. E eu tinha gostado muito de outro cachorrinho também, o Ricky. E aí, uns 2 dias depois, a gente ficou pensando, né? E aí, a gente viu que o Ricky tinha sido adotado. E a gente entrou em contato com eles e tal. Falou, a gente gostou muito do Ricky e do Dalbert. Mesmo a gente falando que não queria filhote, né? Mas a gente foi lá e gostou deles, assim, né? É aquela coisa do santo bater. E aí, o Dalbert estava disponível ainda e eles falaram, olha, mas o Dalbert é um cachorro muito diferente do Robin, questão de tamanho e tudo mais. Tem mesmo certeza que vocês querem adotar ele? A gente marca uma call com os foster parents, né? Os pais adotivos dele, onde ele estava passando aqueles dias. E eu lembro que o Thiago ainda falou, não, eu tô bem seguro e tal. E eu tava meio ainda apegada, né, Thiago? Eu acho que essa call que a gente teve com os Fosters ajudou a gente a eliminar vários desses terrorismos aí que fazem com filhote e com cachorro no geral. Foi, acho que aquela call que meio que a gente saiu do... Como é que é? De estar on the fence, né? De estar assim, com o pé atrás. Pra ir, tipo, não, queremos, ele parece ser muito bom. Eu acho que assim, a gente viu o cachorro na sua forma natural. Porque um problema dos eventos de adoção é que tem muitos cachorros e os cachorros estão num ambiente totalmente diferente para eles ainda. Eles chegam lá ainda estão meio agitados. Tipo assim, eles são cachorros que já passaram por vários eventos, tiveram uma viagem longa e tal. É meio traumatizante, assim. Às vezes o cachorro fica... Não tá na sua forma plena, digamos assim. Tá sempre... vamos dizer, com muito medo e tal, e eu acho que aí falar com os Fosters, saber como é que o Dalbert estava indo depois de 1 ou 2 semanas com eles e tal, como é que era a rotina,
que ele fazia, o que ele não fazia e tal. Acho que ajudou a gente a ver bem, assim, ele precisa ainda aprender a walk, ele gosta de brincar bastante, ele come bem e tal, dorme, não coa, enfim. Essas coisas ajudaram a gente a ter um conhecimento mais profundo do cachorro, assim. A gente teve essa call com eles e tal, e foi, nossa, melhor impossível, né? E aí, o que eu queria falar antes, né, sobre, a gente queria um Golden. E aí, numa das nossas conversas, eu e o Thiago, a gente conversou muito, assim, né, sobre vamos, não vamos, vamos, não vamos. Porque, cara, dá um frio na barriga, sabe? Tipo, é meio tipo assim, qualquer mudança grande na vida, que tu tá animado, tu quer aquilo, ter a ideia e falar, eu quero, é muito animador. Quando vem pro tipo, tá bom, então vamos, pelo menos comigo é assim, dá aquele, putz, será? Eu tava meio em dúvida, e aí o Thiago fez uma pergunta pra mim, que eu vou deixar aqui, porque eu acho essa pergunta muito importante pra qualquer pessoa que tá pensando em ter um cachorro. Ele perguntou assim pra mim, por que tu quer ter um cachorro? E ele também perguntou, tu quer ter um Golden ou tu quer ter um cachorro? Né? E eu acho que isso é muito bom pra botar em perspectiva. Falando do porquê você quer ter um cachorro, a minha resposta foi, porque eu quero dar amor e receber amor. Era isso que eu buscava num cachorro. A gente se deu conta, tipo assim, tá bom, a gente quer um cachorro. Quase qualquer cachorro, salvo problemas que alguns cachorros têm, né, sei lá, de passado e tal, ele vai estar ali pra te dar amor e tu vai dar amor pra ele. Então, a partir do momento que tu tem esse mindset e de também lembrar que o cachorro é um ser vivo, ele, né, não é um objeto. E eu tinha essa visão meio romantizada também de ter um cachorro, tá? Não tira o meu da reta. Ai, que bonitinho. Quantas vezes, Thiago, de noite a gente tava... Ai, amor, imagina o cachorrinho aqui. E não sei o quê, e não sei o quê. Só que ele não é um objeto. A partir do momento que a gente setou isso na nossa cabeça... Não, a gente quer ter um cachorro por isso. E pelas experiências que ele vai trazer. Deu tudo certo. Então, daí a gente... falou, tá bom, a gente quer adotar o Dalbert. E aí, meu Deus, foi uma corrida contra o tempo, né? Porque daí eles mandaram uma lista enorme de supplies que a gente tinha que comprar. A gente teve que participar de um treinamento online. Eles querem que você se comprometa em 3 dias, ficar em casa com o cachorro, porque tem período de ajuste e tal. Gente, foi muito, assim, overwhelming. Foi uma corrida contra o tempo, assim. Foi. Tinha bastante coisa para comprar, eles pediam recibo das coisas, foi bem um processo seletivo. Acho que assim, me lembrou bastante, às vezes, a corrida para alugar um apartamento. Porque tem, principalmente para quem mora em Nova York, já morou, porque assim, tem várias pessoas competindo, tem que, se não for aprovado o crédito, se não der o cheque calção, não sei o quê. Então, assim, acho que pegou um pouco essa ONG, assim, pegou um pouco a vibe de Nova York e acabou fazendo um processo efetivo. Tem que fazer o treinamento, tem que fazer o quê? Então, eles fizeram um checklist de coisas que tu tem que fazer. Não tem tipo, não quero fazer isso. Depois eu vejo isso. Não, tem que comprar isso, tem que vacinar o cachorro, tem não sei o quê, tem que levar no veterinário, tem que fazer... E se não fizer, eles podem, e aí não sei até que ponto eles levam isso a sério, mas assim, eles podem passar para a próxima pessoa interessada e tal. Eu acho que os eventos de adoção, às vezes, eles acabam levando gente pro evento que olha o cachorrinho lá, mas não fez a aplicação ainda. No momento que a pessoa vai fazer a aplicação, tu vai pegar, a tua aplicação vai estar aprovada somente no próximo evento. Então, eu acho que vai ser um processo bem comum isso que a gente passou de olhar um cachorro, focar nele, fazer a aplicação e depois amadurecer a ideia e aí vamos dizer assim, com mais calma, com o processo aprovado e aí já tá no topo da fila, assim, pra pegar o próximo, né? Pra quem tá pensando em adotar aqui em Nova York, eu diria, tipo assim, não se apega muito a um cachorro. Pode ser que um cachorro seja a tua porta de entrada pra aquela ONG, mas talvez não vai ser aquele cachorro que tu vai conseguir adotar. Pra ter sucesso, eu acho que é melhor ficar com uma ONG só. No máximo 2. Porque pensa tu ter que passar por isso de fazer application, dar referência pra um monte de ONG. Uma hora tu chega a se perder. A não ser que tu tenha muito tempo nas mãos pra poder fazer isso. Eu diria, foca em 1 ou 2 ONGs e segue com elas e dê tempo ao tempo, entendeu? Dê tempo ao tempo. Eu acho muitas coisas que aconteceram no nosso processo, eu sou muito grata
por elas terem acontecido. Eu sou muito grata por a gente não ter conseguido esse Golden. Porque hoje em dia eu já vejo que, mano, ia ser um struggle muito grande. Por mais que ele tenha 2 anos, mas ele é um cachorro muito maior. O Dalbert tem o tamanho perfeito pro nosso apartamento, pra nossa rotina e tudo mais. E são coisas que dão errado, entre aspas, numa hora. E depois tu entende por quê. Então, eu vejo muitas pessoas reclamando na internet sobre como é complicado adotar um cachorro. Mas confia no processo. Porque às vezes as coisas acontecem por alguma razão, sabe? Ter um pouquinho de paciência. Porque vai ser algo que vai mudar a tua vida. E isso eu tô falando da visão de quem nunca teve cachorro. E pra gente que nunca teve cachorro, eu acho que tudo que a Korean Canine fez pra gente foi excelente. Eles nos deram muito suporte. O Dalbert, ele foi castrado. A castração dele tava marcada já no período que ele tava com a gente. Ele não veio castrado, porque ele é um filhote, né? Hoje ele tem 6 meses, que depois a gente descobriu que ele era mais novo do que a gente imaginava. Então, assim, o Dalbert foi castrado, o Dalbert teve giardia, que é bem comum. E tudo isso a ONG tava lá nos dando suporte, tirando as nossas dúvidas. Então, assim, pra nossa experiência zero com cachorros, apesar de eles serem, como a gente fala em inglês, picky, apesar de as taxas terem sido altas, mas ainda muito mais baixas do que se tu comprar um cachorro... eu não vou entrar nesse assunto aqui. A gente não fez essa escolha. Eu conheço pessoas que acabaram comprando. Eu não quero me botar aqui no lugar pra julgar ninguém. Eu acho que não deveria existir comércio total. Mas enfim, tô botando em perspectiva a questão dos valores. Ainda que tenha sido cara a adoção dele, que foi em torno de $1.000 em tudo, ainda é mais barato se tu botar em perspectiva com quanto custa comprar um filhote. Então, pra nossa experiência, né, pra nossa falta de experiência, ter essa ONG foi muito bom. Eu acho que pra quem nunca adotou um cachorro, mora por aqui, eles são excelentes. Porque tu não vai ficar no escuro sem saber o que fazer. E eu não sei como são as outras experiências, mas eles deram todo o suporte do que fazer. Primeiros dias, primeiras semanas, o fato de ter o treinamento. E muita coisa a gente foi com a nossa... confiando na nossa intuição. Em relação a processo seletivo e às vezes o certo dá errado e vem o errado e se torna certo, né? Eu acho que vale... Eu sei que cachorros não são objetos, mas eu queria fazer analogia com processo seletivo de emprego. Às vezes tu queria muito uma vaga, o processo seletivo não dá certo, depois de um tempo vem uma vaga que tu olha depois pra trás e tu vê, cara, se eu tivesse pegado aquela vaga que eu queria tanto, que eu sofri tanto, eu não estaria onde eu estou hoje. E aquela ideia que tu ficou tão apegado assim não era tão boa, não era aquilo tudo, porque tu tinha a ilusão de que estava olhando como se fosse ou é aquilo ou todo o resto é um lixo, entendeu? A mesma coisa que a gente estava olhando para um cachorro, todo o resto dos cachorros não são bons, não são da raça que a gente quer, não tem... A grande maioria das vezes tu tem opção e tu vai, digamos assim, do que tu tá buscando, e se tu conseguir entrar na raiz da tua motivação ali, no que realmente tu tá querendo, tu acaba tendo mais alternativa do que tu imagina. Exato. Todo mundo consegue desenvolver esse apego, esse afeto por o cachorro depois de um tempo e se adaptar e tal. Então é uma adaptação de ambos os lados. Tu tá aberto, realmente aquela coisa do mindset. Por que tu quer ter um cachorro e o que tu tá disposto a fazer? Momento que tu se questiona isso, e se não for por essa motivação, honestamente, talvez tu não queira um cachorro, talvez tu queira outra coisa, entendeu? Cara, é um comprometimento pra vida inteira e é um ser vivo, uma coisinha que muda a tua vida. E tu falou desse negócio de comparou com o emprego, com o trabalho. Pode comparar com relacionamentos, com os dates. Tem um termo em inglês que é chamado análises parálises, né? Que eu acho que tem gente que fica tão obcecada de quantificar cada dimensão e querer ser o perfeito em tudo que acaba não dando chance pro imperfeito ou pro... Tipo assim, uma coisa que não é exatamente o que tu queria acaba se tornando um empecilho e acaba que tu fica em modo de análise, quase paralisado, e tu não faz nada. Tu fica em cima do muro e tu fica
analisando e acaba que às vezes tu esquece a tua motivação inicial, o que tu tá buscando num relacionamento, num apartamento, num emprego, num cachorro, e às vezes fica querendo ali um sonho, alguma coisa que te vendeu, alguma imagem que tu tem de uma blogueira, alguma coisa que tu viu numa revista, e isso que acaba criando essa imagem do sonho, sendo que não faz muito sentido, sei lá. É que vira uma visão meio capitalista, né? Romantizada e também objetificada. Por mais que tu consiga o cachorro que tu quer, acho que outra coisa é entender e lembrar que um cachorro, um gato, né? Eles são seres vivos, eles têm vontades próprias, então, assim, passando já, né, pra quando o Dalbert veio pra nossa casa, assim, pelo menos comigo, não foi aquele amor instantâneo. Óbvio que, assim, eu me preocupava com ele. A pessoa que eu sou hoje com ele, eu queria poder voltar no passado e dizer pra mim, calma que vai ficar tudo bem. O Thiago ficou ótimo, eu fiquei miserável. E depois eu li que existe um termo chamado puppy blues, que é essa tristeza que acontece depois que tu adota um cachorro e não necessariamente um puppy. O que acontece? É que a tua vida muda, né? A tua vida muda e aí acontecem várias coisas, por exemplo, assim, que nem o Thiago estávamos acostumados, são desde acidentes com xixi ou acidentes com cocô. Andar com ele na rua ainda é um desafio, mas ele tá melhorando. Todas essas coisas que fogem, né, do teu controle, que tu achava que ia ser diferente. E aí, tu também, assim, sair de casa não é mais a mesma coisa. Planejar uma viagem não é mais a mesma coisa. E aí, uma das coisas que eu me perguntava muito nos primeiros dias era: por que eu fiz isso? Por que eu fui procurar, né? Por que eu fui procurar isso? Por que eu fui procurar problema? Minha vida tava tão boa. E foi bem difícil. Eu fiquei bem deprimida uns 2, 3 dias. Eu chorei muito. O Thiago, isso me fez admirar ele ainda mais, porque ele é uma pessoa que é uma virtude que eu admiro muito nele, é a paciência. E ele teve muita paciência com o Dalbert e comigo, e respeitando esse meu processo e estando ali do meu lado. Então isso foi muito bom. Conversei muito com amigas que passaram por isso, então é muito comum. Eu descobri que era uma coisa muito comum e eu tava me sentindo muito idiota, sabe? Se eu puder ajudar uma pessoa com isso que eu tô falando, eu já vou ficar muito feliz, porque eu me senti muito sozinha nisso, sabe? Me senti idiota, me senti ingrata, me senti um ser humano horrível. E aí, quando eu comecei a ler e descobri que o que eu tava sentindo era completamente normal, eu fiquei aliviada. O Dalbert, ele já chegou assim, com os 2 pés na porta, me ensinando coisas sobre mim, do tipo que eu sou uma control freak, eu sou uma pessoa extremamente controladora. Eu tô aprendendo, né? Se antes eu ficava tensa por qualquer coisa, hoje meu pensamento o máximo que vai acontecer é ele fazer um xixi. O máximo de mess, de bagunça, né? Porque a gente tá sempre de olho nele e tudo mais. Então, eu já mudei meu mindset. Antes eu ficava muito tensa. Eu sou uma pessoa que liberdade é realmente um valor que pesa muito pra mim. E talvez eu não tivesse me dado conta até ter o Dalbert. E hoje, claro, olha a carinha dele. Eu não devolveria ele por nada, não trocaria ele por nada, meu Deus. Mas assim, talvez se eu fosse dar um reset pra fazer essa experiência de novo, talvez eu teria seguido mais firme com a ideia de ser foster primeiro. Porque a gente foi de tipo assim, não temos nenhuma noção pra agora temos um cachorro. E foi, uma coisa bem radical, bem pesada, assim, pra mim. Como é que é? Tu tem que dar um passo pra trás pra 2 pra frente, no sentido de que quando tu muda a tua rotina, tu vai se sentir ruim pra depois melhorar. Aquele negócio assim, você vai começar a fazer exercício, as primeiras semanas de adaptação e dor e tudo mais, elas vão parecer que são piores do que como estava antes, quando tu não estava se exercitando, ou quando tu não tinha um cachorro, para depois tu começar a ter algum benefício. Então demora, os retornos são atrasados, né? Então assim, tu começa a ter retorno pelo aquilo que tu tá fazendo semanas ou até meses depois, e às vezes no momento só fica focado no curto prazo. Só fica focado, tipo assim, tá sendo um saco hoje, tô tendo que acordar à noite, eu tô tendo que
limpar o cocô do cachorro que tava com diarreia, sei lá. E às vezes esquece dos benefícios de longo prazo. Então acho que é bem comum tu ficar agarrado ao o que tu perdeu e não entender que vamos dizer assim, essa curva de aprendizado, essa dor é necessária para melhorar lá para frente. Eu acho que o negócio é tu, como é que é? Embrace the change, né? De tu se abrir e de tu assim, que legal, vou fazer isso, que legal que tá mudando, que legal que, tipo assim, ao invés de ter uma mentalidade de tipo assim, puta, e a minha rotininha, e a minha coisinha que eu fazia aqui, tentar entender que é uma adaptação que vai ser gratificante muito mais a longo prazo, que o benefício do dia, por mais doloroso que seja, ele é temporário e ele passa. A adaptação, né? Tem que ter ali uns 30, sei lá, pelo menos algumas semanas, 30 dias, 60 dias para te depois fazer uma avaliação com a cabeça fria. Porque se tu olhar em dores momentâneas e ficar irritado, aquilo ali, e tipo assim, não, eu vou ficar quieto, eu vou engolir, não vou falar nada, por 30 dias depois, se tiver ruim, daí a gente conversa, daí eu extravaso isso, né? Porque se tu fica focado só nas coisas que não estão legais, só o que mudou e tal, tudo vai ser ruim. Eu tentei, quanto mais eu fui conversando com as pessoas, conversando com a minha psicóloga e conversando contigo, acolher o que eu tava sentindo também. Eu dizia pra mim que aquilo não ia durar pra sempre. Um bom exercício pra quem tá em dúvida, porque eu acho que é normal sentir dúvida, é uma mudança, é algo que vai impactar a tua vida. Eu não vou dizer pra vida inteira, porque infelizmente, né, eles têm um tempo de vida muito mais curto do que a gente, mas no melhor dos cenários, ele vai estar com a gente por uns 12 a 14 anos. Então, a nossa vida não vai mais ser a mesma. Então, tem que levar isso em conta, tem que pensar no futuro, né? Na parte das viagens, se trabalha fora, se não trabalha. Dinheiro, eu acho que, assim, morando em Nova York, é caro ter um cachorro, a gente sabia disso. E assim, gente, quando tu desenvolve o amor pra esses bichinhos, aí tu quer comprar tudo pra eles também. Tipo, tu quer que eles tenham uma caminha, tu quer que eles tenham um brinquedinho disso, tu quer que eles tenham essa treat. Tem prazer em comprar essas coisas. O tempo também, tipo assim, uma coisa também que é interessante, assim. Obviamente, se a gente vai estar falando de um casal, é muito mais fácil, porque tu divide a responsabilidade e as tarefas, né, que estão envolvidas em cuidar de um cachorro. Então, assim, do que tu tá disposto a fazer essas coisas, sabe? Tu tá disposto a lidar com essas mudanças? E eu entendo, tipo assim, que às vezes as pessoas vêm de fora e falam, nossa, mas tem que sair todo dia, nossa. Cara, virou rotina. E acaba criando mais marcações no teu dia. Então, o fato de ter que sair de casa e tal, não ficar no mesmo ambiente, de ter que tirar o cachorro, dar comida e tal, acaba tendo demarcações mais claras no teu dia, que às vezes tu tá vamos dizer assim, num ambiente totalmente teu, controlado pelos teus hábitos, tu esquece disso. Mas uma frase que eu li essa semana que lembrei agora aqui a frase é o seguinte: aquela dor que você está sentindo é chamada aprendizado. Aquele desconforto que tu tá sentindo, aquele sentimento de evitar, de repelir algo, normalmente tu tem que agir contra, porque aquilo ali que é o aprendizado, aquela friozinho na barriga, aquela coisa que tá te incomodando, e tu tem que ver, é uma fase ou é algo que tá se mantendo ao longo do tempo, né? E não ficar preso no curto prazo, não ficar só olhando para aquele dia, aquela hora, e tentar ter uma perspectiva um pouco mais aberta. Normalmente uma mudança vai gerar dor, mas tem que lembrar que a dor é o que faz tu crescer, faz amadurecer, enfim. Eu acho que isso vale para várias coisas na vida, né? Mas o cachorro é um exemplo, né? Mas vale para relacionamentos, vale para mudança de cidade, vale para aprender idiomas, vale para trocar de emprego, vale para... Tudo é melhor ficar como tá. Tá confortável, tranquilo. O ser humano não gosta de mudança. Então, é a mesma coisa com cachorro, mesma coisa com gato, mesma coisa com várias coisas na vida. Como eu acho que eu já falei isso no podcast, mas é meio que um dos motes da minha vida, que uma amiga sempre me falou, crescer dói, né? Reconhecer o crescimento e valorizar experiências que te fazem crescer também é difícil, porque é muito mais fácil tu ficar na zona de conforto. Hoje a gente pode dizer que só melhorou. O Dalbert, ele é outro cachorro de quando ele chegou aqui.
já faz 2 meses e mostrando a personalidade dele. É engraçado porque cada coisa que ele faz de diferente pra gente é uma surpresa, né? Eu não sei mais quantas coisas eu já googlei pra... Primeira vez que ele teve aqueles ataques deles de energia, sabe? Que eles correm pra lá e pra cá e correm atrás do rabo e pula. Eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo com esse cachorro? Hoje eu já, tipo assim, tá bom, vai dar os ataques dele agora, eu já sei. Aí, da primeira vez que acontece, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Depois, tá tudo certo. A gente desenvolve um amor, todo mundo, né? Quando eu postei, me falou, é um amor, eles dão trabalho, mas é um amor que não dá pra explicar. E realmente, assim, é também aquela coisa de tu ter responsabilidade, né, por outro serzinho que depende de ti. E assim, a gente descobriu... Eu falei, né, que a gente descobriu que o Dalbert, ele é muito mais novo do que a gente pensava. A gente descobriu o Instagram lá da ONG, que trabalha com a ONG aqui em Nova York, de quando ele foi encontrado. Inclusive, nem contei a história dele, né? Ele foi encontrado num shelter de cachorros, lá numa cidade da Coreia. E a mãe dele estava morrendo, quase enforcada, com uma coleira que estava muito apertada. Então, ele e a irmãzinha foram encontrados com a mãe. Todos foram resgatados e sobreviveram, tá? Ver os videozinhos dele pequenininho, ver onde ele tava, saber que ele passou por isso. Cara, bom, eu fico até emocionada, assim, ó, saber que a gente tá proporcionando essa vida mais feliz pra ele hoje, sabe? Dá uma satisfação, um sentimento de gratidão mesmo, sabe? Porque ele é um serzinho tão indefeso, ele não tem como escolher as coisas, sabe? Então isso... Eu fico muito feliz que a gente fez a diferença na vida dele. E eu adoro essa analogia, adoro esse fato de que o Dalbert, ele é um imigrante como a gente também, porque ele veio da Coreia. Eu amo isso. Amo, amo, amo. Tem, inclusive, um documentário na Netflix que a gente assistiu de cachorro, e aí tem uma história de um padre... Uma série do Netflix se chama Cães, e aqui nos Estados Unidos se chama Dogs. Cada episódio são histórias de cachorros. E uma das histórias é no Brasil, de um padre do Nordeste, acho que resgata cachorrinhos. E, gente, é muito emocionante, assim. Eu acho que a gente assistiu quando a gente já tinha o Dalbert. Não, assistiu antes. E é bem... Como é que é? Toda essa história de adoção de cachorros, de países da América Latina no geral, é bem mais comum essa cultura de cachorros na rua andando e andando, vamos dizer assim, sem dono, né? Acaba que os cachorros acabam, vamos dizer assim, tendo uma vida bem menor, né? Eu acho que acabam... É uma mudança de paradigma enquanto tu adota cachorro versus ver cachorro na rua, enfim, né? Cara, é um ato de doação, é um ato altruísta. É altruísta, acho que se fala, né? Eu acho que assim, o cachorro tem uma vida melhor, tu também se torna um ser humano melhor. Eu acho que esse é o negócio de animais de estimação, tudo mais. Eu acho que o fato de tu se doar e, vamos dizer assim, colocar outra coisa na frente das tuas necessidades, dos seus desejos e às vezes comprometer as tuas vontades e as tuas, vamos dizer assim, liberdades, acho que ajuda a tu valorizar mais elas e também, vamos dizer assim, tu recebe muito em troca do cachorro também, né, de ver o animal se desenvolvendo, Eu até queria falar uma coisa que eu sei que talvez se a gente vier falar de filhos e não sei o quê, obviamente eu sei que não tem nada a ver com criar um ser humano, mas com várias pessoas com quem eu falei, falaram, isso é muito parecido com maternidade, etc, etc. E pode ser, inclusive, pode fazer tu botar em perspectiva e refletir se tu quer ter filhos ou não, porque, sei lá, porque mexe em algumas coisas que um filho também mexe. Obviamente não é igual, eu sei, tá? E antes que perguntem, não está nos nossos planos a curto e longo prazo ainda filhos, então é isso. E assim, antes de a gente encerrar, como esse é um podcast sobre a vida no exterior, e muita gente às vezes fala de solidão, de se sentir sozinho, de não ter companhia, e a família faz falta pra muita gente. Falo pra muita gente porque nem todo mundo tem uma relação saudável com a família, né? Nem todo mundo tem família, então não dá pra generalizar. Mas pra quem sente falta de família e tal, talvez ter um bichinho, se tu tem condições, eu sei que não é fácil, eu sei que exige investimento e tudo mais, mas assim, se você tem condições, talvez isso possa
te ajudar a ter uma vida mais feliz no exterior e te adaptar melhor. Eu sei, por exemplo, que agora, quando a gente for ao Brasil, a gente vai ficar com saudade dele aqui. É outro laço que a gente tá criando aqui. Muitas vezes, quando as pessoas falavam coisas de bichinhos, eu nunca fui hater, nunca falei nada de subestimar, mas às vezes eu pensava, nossa, mas será que é tudo isso? Será que não é um exagero? E hoje eu posso falar com todas as letras que não é. Não é. A gente desenvolve um amor e vira um membro da família e tu se preocupa. E também assim, ó, pro trabalho que dá, se não tiver amor envolvido, não ia funcionar. Não, ia virar um fardo, não ia ter. Tu tem que ter algo em troca. Esse seria outro recado que eu gostaria de deixar pra quem mora fora, assim, né? Pode ser que ajude. Claro que envolve outras coisas, né? Limitações. E a gente decidiu fazer isso. A gente tem uma condição financeira também que permite que a gente, o dia que não estiver aqui, pode pagar alguém pra ficar com o cachorrinho, né? Então, mas se você tem condições, às vezes considera um gato, porque na parte de quando vai viajar, chamar alguém talvez seja mais prático, de ficar sozinho. Mas considera. Talvez pode ser um apoio emocional que te dê as últimas forças aí que tu tava faltando para continuar na tua jornada no exterior, ou se você mora longe de casa e tudo mais, sabe? Eu acho que pode ajudar bastante. Então, gente, é isso. A gente espera... O Dalbert tá batendo aqui no microfone. A gente espera muito que vocês tenham gostado desse episódio, de aprender mais, de saber mais da nossa experiência, tendo um cachorrinho morando fora, né? A gente já mora fora há 8 anos e meio e não sei como é que teria sido no começo, né? Mas a gente tá muito feliz com a nossa decisão, muito feliz com o Dalbinho. Tá, o Dalbert foi o nome que a ONG deu pra ele. Dalbert significa luz da lua em coreano. E aí, a gente, quando pegou ele, inicialmente a Laura queria um outro nome. Mas aí, depois de um tempo, a gente foi pensando e viu que, tipo assim, representava muito mais aquele nome que ele veio do que um nome que a gente queria dar pra ele, enfim. Então, como é que funciona? Tá, tu pode mudar o nome do cachorro? Pode, mas quase que uma identidade do cachorro, né? O histórico do cachorro também, né? Claro que, vamos dizer assim, é muito mais fácil mudar o nome de cachorro, mas é uma coisa que a gente achou bem interessante, que hoje a gente vê que era pra ser mesmo, né? Hoje eu acho o significado do nome dele muito bonito. Enfim, chegou um ponto que não fazia mais sentido, porque a gente tava tão acostumado e via ele com aquela carinha de Dalbert, que... E só pra título de curiosidade, o nome que eu queria dar pra ele era Joy. Porque era o que ele representava na nossa vida, né? Joy, em inglês, significa alegria, felicidade, né? Ele ia trazer esse sentimento pra nossa vida. Mas depois ficou estranho. E é isso, gente. Mandem mensagens pra mim lá no podcast, comentando esse episódio, falando se vocês moram fora e têm experiência com bichinhos, mandem pra mim as mensagens que eu compartilho lá no Instagram. E também não deixe de acessar o post lá no blog, que eu vou deixar o link, tem os produtinhos que o Dalbert tá amando. Tô compartilhando muito no Instagram também, logo vou fazer uma lista com os favoritos do Dalbert. E é isso, gente. A gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!